E galera do Me Salva, nessa aula vamos fazer uns exercícios um pouco diferentes dos que a gente veio fazendo. A gente vai então ter algumas afirmações, tirando esse primeiro aí, que é igual aos outros, a gente vai ter algumas afirmações que a gente vai justificar em verdadeiro ou falso, ou preencher algumas lacunas. Esse primeiro aqui, ele pergunta só qual é a solução, e essa nossa matriz já está na forma escalonada. Então é bem fácil determinar, ó. Nota que a gente não tem nenhuma linha que seja 0, 0, 0, 0 e algo diferente de zero, portanto o sistema é possível. As colunas pivô são a coluna 1 e a coluna 2, e os elementos pivô são esses dois. Portanto, aqui a gente tem que a variável z, ou a variável x3 aqui, é livre. Então, para a gente escrever essa nossa solução, ó, dessa segunda linha aqui, a gente tira aqui y é igual a 3 menos z. E da primeira linha, a gente tira aqui x é igual a 9 mais 2z, e z é livre. E esse aí, então, essa é a solução do nosso problema. Cada x e cada y vão depender do valor que a gente escolher para o z. A segunda pergunta aqui, então ela fala que uma variável dependente em um sistema linear é uma variável que corresponde a uma coluna pivô. Essa afirmação está correta, que nem a gente acabou de fazer nesse nosso exercício, quando a gente tem uma matriz na forma escalonada. Então, a gente viu que sempre que a gente tiver uma coluna pivô, nesse meu caso aqui, então, essa é uma coluna pivô e essa é uma coluna pivô. Portanto, aqui, ó, nesse caso, o nosso y é livre. O que significa dizer que ele é livre? Significa ele dizer que é uma variável independente. Então, as variáveis dependentes, como diz a afirmação, são umas variáveis que correspondem às colunas pivô, que nem está mostrando aqui. O x e o z são as variáveis dependentes, elas dependem do valor de y que a gente escolher para resolver o sistema. A terceira questão aqui diz que a linha de uma forma escalonada de um sistema é essa aí, 0, 0, 5, 0. O sistema é impossível. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Bom, isso é falso. Por quê? O que essa linha aqui está me dizendo? Ela está me dizendo que 0 vezes x1 mais 0x2 mais 5x3 igual a zero. Esses dois termos aqui se anulam, então 5x3 é igual a zero. Está tudo ok, porque eu posso dividir isso aqui por 5, esse lado aqui também continua sendo zero, e a minha solução só está me dizendo aqui que o x3 é igual a zero, mas nada sobre o sistema ser impossível. Então, essa afirmação aqui é falsa. A quarta. Sempre que um sistema tem variáveis livres, ele tem infinitas soluções. Bom, isso está correto. Como a gente já viu, um sistema que nem aquele que eu desenhei ali, que nem aquele que a gente resolveu na primeira questão, por exemplo, a gente tinha o x e o y dependentes. Por exemplo, nesse sistema aqui, ele tem, então, uma variável livre, ele vai ter infinitas soluções. Ele tem que x é igual a 5 e y livre. Y livre, o que isso significa? Significa que tu pode escolher qualquer valor para ele, e as outras variáveis vão ou não, mas na maioria das vezes vão ser parametrizadas de acordo com o valor que tu escolher para o y. Então, essa afirmação 4 aqui é correta. Afirmação 5 diz que uma matriz de coeficientes é 3 por 5 e tem 3 colunas pivô. O sistema é possível? Bom, vamos desenhar mais ou menos. Nota que aqui ele está dizendo ó, a matriz dos coeficientes, então não é a matriz completa do sistema. Então ele vai ser mais ou menos dessa forma aqui, ó. 3 linhas e 5 colunas. Então, 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 colunas e mais aqui, então a gente tem a matriz dos resultados. Essa aqui é a matriz completa e a matriz dos coeficientes é essa aqui. Ele está perguntando se esse sistema é possível, dizendo que ele tem 3 colunas pivô. Bom, vamos botar então aqui as 3 primeiras colunas como sendo colunas pivô. E aqui a gente não sabe. O que isso aqui está nos dizendo então?
Olha só, como a gente já está na forma escalonada e a gente não tem nenhuma linha daquela forma assim, que nos diz que o sistema é impossível, então esse sistema é possível. E esse sistema tem uma ou várias soluções? Tem várias. Por quê? Porque essas duas colunas aqui, elas não são colunas pivô. Portanto, essas duas variáveis são variáveis livres ou independentes. E aqui, nessas três colunas, que são as colunas pivô, a gente tem três variáveis dependentes, que são então x1, o x2 e o x3. A próxima. Um sistema linear é possível se a forma escalonada tem ou não tem que decidir, uma linha da forma e escrever qual é essa forma. Bom, a gente quer que o sistema seja possível, então ele não pode ter uma linha daquela forma 0, 0, 0, asterisco, asterisco tem que ser diferente de 0. Isso aqui a gente já viu em vários exemplos. Então, se eu tiver 0x mais 0y mais igual alguma coisa diferente de 0, então meu sistema é impossível. Tem uma contradição aí nessa minha afirmação. E o sistema apresenta apenas uma solução se ele vai apresentar uma solução se ele tem pivô em todas as colunas. Ou todas as colunas são pivô. Então, para finalizar, um sistema apresenta mais incógnitas do que equações. Esse sistema pode ser possível e determinado, isso quer dizer, com uma só solução? Não, por quê? Vamos pensar num sistema então que tenha mais incógnitas, então ele vai ter, por exemplo, 3 colunas e 2 linhas. E aqui os resultados. O que acontece nesse sistema aqui? Para o sistema ser possível, basta que ele não tenha uma linha daquela forma 0, 0, 0, 0 asterisco. Então, se possível, com certeza ele pode ser. Mas determinado, ou seja, com uma solução, foi o que a gente acabou de responder na outra questão. Para ele ter só uma solução, ele tem que ter todas as colunas pivô. Só que se ele tem 3 colunas e 2 linhas, não tem como ele ter todas as colunas pivô. Então, no máximo que eu posso ter é 2 colunas pivô e uma variável, essa aqui, que seria a variável z, livre. Se essa variável é livre, o sistema apresenta infinitas soluções e ele não tem só uma resposta, ele tem infinitas respostas. Então, essas foram as séries de aulas e exercícios sobre sistemas lineares que vão ser a base de todo o curso de álgebra linear. Tu vai ver que conforme a gente for avançando agora na matéria, quando a gente falar de vetores, a gente vai sempre cair em sistemas lineares e a gente vai ter que saber resolver eles e saber interpretar as formas escalonadas das matrizes. Então, era isso aí e até as próximas aulas.